boa tarde a todos. É uma grande alegria mesmo estarmos, novamente nessa casa querida, em que nos sentimos sempre muito acolhidos pelas pessoas, pelos trabalhadores encarnados e pelos desencarnados, que é uma vibração maravilhosa se sentir assim, uma suavidade que essa casa a todos, abraça e permite sentir. Nosso estudo de hoje é do Evangelho, é uma passagem lá no capítulo 8, Bem-aventurados que têm puro de coração, mas o estudo nos traz sobre o tema verdadeira pureza, a mãos não lavada. Que passagem é essa, É uma passagem que está anotada no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 15, em que ele narra a discussão que Jesus teve ali com os escribas e fariseus. Estavam sempre os fariseus e os escribas buscando uma cilada para pegar Jesus. Então, foi o momento em que eles chegaram ali, e pergunta a Jesus: por que os teus discípulos violam a tradição dos antigos? Pois que eles nos lavam as mãos quando tomam as suas refeições. A questão era, nesse momento, foi essa. Depois, são várias questões que eles vão perturbando Jesus, mas no momento foi essa. E aí, primeiramente, a gente vai lembrar quem são esses escribas, e fariseus tão falados. Escribas são aqueles, que têm o cargo de escrever a lei e de explicá-las. São aqueles que são notados ali pelo um saber da escrita, da caligrafia, e explicam as leis. E os fariseus são colocados juntos porque são aqueles também, junto aos doutores da lei, que interpretam a lei. Eles não gostam que inovem nada, Então, eles é que podiam interpretar para o povo o que era a lei. E o que é essa lei? A gente fala tanto da lei, a Torá. Essa lei, ela tem duas partes distintas na realidade. A primeira parte foi concedida a Moisés, lá no Monte Sinai, que nós chamamos e conhecemos como Decálogo, os 10 mandamentos, que é a lei maior, é a lei de Deus. Nós chamamos a lei de Deus, é a principal. Mas Moisés, como um líder daquele povo, além dele ser esse médium que recebeu essa lei no Monte Sinai, ele era um médium, ele também era um legislador, ele também era um organizador social. Ele precisou conduzir esse povo, que era um povo escravo, à época, por 40 anos, em busca da terra da promissão. Vejam bem, um povo bruto, sem menor noção de disciplina, de comunidade, ele precisava ali, para uma boa convivência, criar leis. Ele era um legislador. Quando o povo é um povo pacífico, a lei é uma lei tranquila. Agora, quando o povo é bruto e difícil, a lei precisa ser cada vez mais dura, para que tenham medo mesmo. Então, Moisés criou uma série de leis. São 613 que chamavam preceitos, que organizavam a vida de todo mundo ali. Desde a hora que acordava, a hora que dormia, com quem casava, como criava filho, como ia no templo, tudo estava relacionado ali, para que eles aprendessem a ter essa disciplina. Só que o povo hebreu, ele é um povo regido por uma teocracia. Se não tiver um nome de Deus, para eles não obedecem. E que tipo de Deus um povo embrutecido vai obedecer na época? Um Deus justo e bom, ou um Deus, na época, terrível, e que se você não faz, Papai do céu vai te olhar e vai te castigar. Então, naquela época, vamos buscar contextualizar um tempo e espaço.
Foi esse Deus o apresentado. Um Deus terrível, vingativo. Então, quando a gente olha ali o Antigo Testamento, nós vamos encontrar inserido ao Decálogo essa lei civil. Era uma lei de um legislador, a lei, ela serve em tempo e espaço. Conforme a sociedade muda, essa lei também muda. A lei não é fixa, mas a lei, o Decálogo, ele é fixo, ela é eterna. A outra não deveria ser, mas se mantém até hoje. E o que aquele povo fez? Misturou aquela lei civil, que era para o momento, com a lei de Deus, e colocou tudo numa panela só. E a ela deu o nome de lei de Deus, que não pode mexer. Aqui não podia mexer, a que é eterna é o Decálogo, a outra não. A outra foi se modificando, a sociedade modifica. Então, o que aconteceu ali? Esses fariseus, eles eram dono da verdade. E o que eles tinham ali? Quem tem o conhecimento de qualquer coisa, o que a pessoa tem? Poder. O poder do conhecimento é um poder imenso. Já viram pessoa que tem muito conhecimento? O que acontece se ela não tiver a maturidade e entender a finalidade daquele conhecimento que é para ajudar o outro? Ela se isola. Ela se isola, não quer comparação e não quer, né, nenhum tipo de aproximação. Então, ela cria dificuldade ao entorno dela. E ela olha para o outro com aquele olhar assim de: quem é você? Né? Eu aqui estou dando, abaixo de Deus sou eu que conheço a lei. Deus não vai vir, então eu que vou te dizer como você tem que comportar. Então, isso é um poder que ninguém não querem abrir mão. Isso é uma supremacia. Isso dá direito a uma série de benesses, né, que a gente pode dizer assim. Então, essa origem divina que foi dado às leis humanas fez com que tudo fosse misturado. O que acontece? A pessoa tem dificuldade de cumprir a lei de Deus, que são as virtudes, de reprimir as suas más tendências para desenvolver a virtude. Como é que a gente vai desenvolver a virtude? Nos conhecendo, observando as nossas dificuldades e, uma a uma, sendo trabalhada, com ternura, mas sempre com perseverança. O que acontecia? Como isso é muito difícil, o que o povo, né, prefere? O que é mais fácil de ser cumprido? Toda aquela parte exterior da lei. Então, vejamos, muitas vezes a gente pode imaginar uma escada. A criatura, para, né, entrar numa prece, entrar num processo de meditação, de conexão com Deus, ela precisa sentar, outras precisam que a luz esteja baixa, outros gostam de uma música, outros, né, lá gostam de uma claridade, de uma imagem. Enfim, são pequenas escadas para se atingir uma conexão. Pequenas escadas. Todos nós usamos algumas escadinhas. Mas as escadas eram tantas que, quando o camarada chegava na hora, ele não sabia nem mais o que ele foi fazer ali, cansou. Então, você imagine uma pessoa que, para entrar em prece, ela precise mexer na luz, na música, né? Acender uma vela, colocar uma imagem, montar um altar, lembrar de uma oferenda, recitar 3 cânticos. Quando chega o momento, ela já está, né? O que eu fui fazer ali? São muitas escadas. E o objetivo da evolução nossa, em cada encarnação, é vencer esse atavismo. Porque o principal é nos conectarmos com Deus, e cada vez mais esse campo vai estar de ligação preparado. Vamos imaginar que a gente tem que sair de um lugar para o outro. E aquele lugar tem um matagal. Se a gente tiver que sair correndo por esse matagal, a gente vai ter dificuldade de chegar lá do outro lado. Mas se todo dia a gente passar por esse caminho, esse matagal vai sendo abaixado, não vai? E o dia que eu precisar ir rápido, esse caminho já está pronto. Assim é o caminho da ligação com os nossos guias espirituais. Quem faz sempre, quem está sempre conversando, esse caminho não é mais dificultoso. Não precisam de tantas escadas,
porque tudo está na intenção, no coração. Então, na realidade, quando eles, né, faziam essas complicações e uma série de rituais para conversar com Deus, eles acreditavam ali que estavam praticando a lei, mas eram rituais. Eles estavam presos à forma e esquecendo do objetivo principal, e muitos de nós podemos cair numa cilada como essa, né? É quando a gente, qual o objetivo disso? Qual a finalidade que eu estou agindo dessa maneira? Às vezes a gente perde tempo demais com coisas que não vão nos levar a lugar nenhum. Então a gente tem que estar muito atento. E mais de 1000 anos depois, né, dessa situação aí de Moisés, chega o Mestre Jesus para reprimir, na realidade, o abuso que estava tendo naquelas crenças, naqueles rituais. E aí, um dos fariseus, mais uma vez tentando pegar Jesus, pergunta: qual o maior dos mandamentos? Porque se ele diz um, ele esquece dos outros, não é? Aí ele vai estar errado. São 600 e pouco, mais o decálogo, qual que ele vai dizer? Estavam o tempo todo ali de forma capciosa, né? E Jesus falou: o maior mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Aí está toda a lei e os profetas, ou seja, junta tudo e vamos resumir. Isso tudo aqui, que está no Antigo Testamento, é para te ensinar a amar a Deus e ao próximo. Não precisa fazer isso tudo, se você conseguiu entender. Isso são só escadas, degraus. Então, na realidade, quando a gente pergunta assim, quando pergunta, você veio alterar a lei? Jesus veio alterar a lei? A pergunta, quem tem, qual lei? A lei civil veio. A lei, o decálogo, a lei de Deus, não. Então, ele não veio destruir a lei, ele veio dar cumprimento à lei de Deus, que estava sendo esquecida e abusada em detrimento da lei maior, por essa lei civil. Então, é o papel de Jesus, né? Então, naquele momento que aqueles homens o criticavam e ficavam sempre ali à espreita, vocês imaginaram viver à espreita o tempo todo, tentando te pegar ali em alguma palavra que você fale? Jesus sabia que aquelas pessoas ali endurecidas iam se opor, era natural. Eles estavam sendo confrontados, né, com a verdade. Isso estava incomodando eles. Então, qualquer discurso que Jesus dissesse que fosse contra a lei de Moisés, ele poderia ser preso e morto. Então, ele tinha que tomar muito cuidado nessas respostas. Mas, mesmo assim, ele não perdeu nunca nenhuma oportunidade de continuar ensinando, para que a gente pudesse discernir o que é um mandamento temporal, a história de um povo, com todo o respeito pelo povo hebreu, e a lei de Deus, que é o que nos interessa para vivermos felizes, porque todas as vezes que transgredimos a lei de Deus, vamos sofrer. Então, por isso precisamos aprender essa lei e retirar o que não é dessa lei, as complicações que os homens sempre, né, criaram. Então, vamos ver algumas situações, nosso tempo, né, corre, a gente tem que ser assim mais sucinto, que é um tema tão gostoso, né, falar de Jesus, dessa parte, e a gente vai lembrar da prece, da oração. Como é que os hipócritas, né, Jesus falava, como é que os hipócritas, não façam como eles quando orarem? Eles oram em pé nas sinagogas, na esquina da rua, para serem vistos pelos homens. As pessoas querem mostrar aquilo que estão fazendo, né? Então, Jesus faz essa advertência. Quando você for entrar, entra no teu aposento, fechando a tua porta, ora o teu pai e vê o que está oculto. Não use palavras em repetições como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Às vezes a pessoa repete, faz uma coisa imensa e está ali sem sentimento, sem a intenção. A gente, com o tempo, vai aprendendo. Então, a doutrina espírita nos traz
lá no livro, né, dos Espíritos, na questão 658, sobre a prece, dizendo assim: a prece é sempre agradável a Deus quando dita pelo coração, porque a intenção é tudo para Ele. Então, o que é importante numa prece? Teu coração, conversa com Deus. Senta lá no teu quarto, que teu quarto, dentro da tua cabeça, dentro da tua consciência, expõe as tuas dificuldades. Essa é a prece. Nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, as qualidades da prece. Como no capítulo 29, nós temos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, uma coletânea de preces. O que são aquelas preces? É um modelo para repetir? Não. Às vezes é para nos dar uma ideia. Porque a gente precisa aprender a formular essa ideia, que muitas vezes os espíritos perguntam assim: mas o que fulano quer? Às vezes a gente é tão confuso, a gente entra num labirinto que não sabe nem o que está falando, mas pedindo. Então, a gente precisa organizar esse raciocínio, né? Tinha também a questão do dia de se orar a Deus. Qual era a questão? De guardar o dia de sábado. Existia a concepção, pela Gênese, que o mundo foi feito exígio, o restante era para descansar. O descanso é muito importante. No Livro dos Espíritos, nós temos, pelos Espíritos amigos, explicação sobre a necessidade do trabalho e a necessidade do descanso, do repouso. Nós precisamos colocar esse dia de descanso, porque trabalhar sem parar é humanamente impossível. Então, os animais precisavam também parar. Aquelas pessoas, precisando ganhar a vida, muitas vezes colocavam lá de uma forma escravizante o trabalho do outro. Então, mas eles levavam isso tanto ao pé da letra, um fanatismo, que interpretam aquele dia que é um dia que não se pode fazer nada. Nada. E o que aconteceu num dia desse, de sábado? Jesus foi lá na sinagoga e tinha um homem com a mão direita ressequida, e ele se dispôs a ajudar aquele homem. E aí chegaram perto para comprometer Jesus. Jesus só quis ajudar o rapaz que estava ali, já pedindo há muito tempo aquela ajuda espiritual. E aí eles perguntaram a Jesus: é permitido curar no sábado? O problema é por causa do sábado. É permitido curar no sábado? E aí Jesus respondeu: qual dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e num sábado essa caiu lá numa cova? Você vai deixar ela ali ou vai se esforçar para tirá-la? Eles vão tirar. É o animal deles que é fonte de sustento, de renda, não é isso? Ora, um homem vale mais do que uma ovelha, muito mais, se logo é lícito fazer o bem nos sábados. E aí Jesus responde aos fariseus: o sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor até do sábado. Então, isso é muito importante. Então, nós, na doutrina espírita, o que nós sabemos? Temos que ter um momento mesmo. Nós somos espíritos no momento, num corpo humano. Precisamos encontrar um tempo nas nossas vidas atarefadas, com uma série de compromissos, para descansar, para rendermos, graça. Mas que dia é esse? O dia, todos os dias. Qual de nós, a gente já acorda agradecendo a Deus pela dádiva de acordar, de mais um dia de oportunidade de aprender. Mas qual o dia que a gente pode se consagrar? Qual o dia que a gente pode separar uma hora, um momento para ajudar o outro? A Casa Espírita oferece tanta oportunidade, convite para o trabalho. Qual o nosso objetivo? Aprender a servir. Todos nós, cada um está numa tarefa, é tudo igual. Um está aqui agora, daqui a pouco o outro está ali. Todo mundo trabalha. Todos os trabalhos são importantes. Então, o objetivo é só esse. Então, qual o dia? Todos os dias são sagrados. Nós temos que perceber, a importância que estamos nesse corpo de carne, mas somos espíritos imortais. Então, precisamos de um tempo para estudar sobre isso, para refletir sobre o que realmente importa.
Outra questão de muita discussão era o local de oração. Tem aquela passagem de Jesus lá no poço de Jacó com a mulher samaritana, e ela questiona: Senhor, né, os meus antigos aqui dizem que o local certo para se orar é aqui no Monte Gerizim. Mas os ortodoxos, os hebreus, falam que é aonde? Lá em Jerusalém. Só está certo se você for no Templo de Jerusalém. E isso criou, né, uma divisão danada religiosa. Eles se odiavam por causa do local de oração. E o que Jesus responde, né, a essa mulher? Ele diz assim, olha, ensinou a samaritana que quem conhece Deus de fato só pode adorá-lo em espírito e em verdade. Deus é espírito, em espírito e verdade deve ser adorado pelos verdadeiros adoradores. E que os verdadeiros adoradores são aqueles que fazem a vontade do Pai Celestial. Então, como é que eu adoro a Deus? Fazendo a vontade de Deus. Como é que eu digo que eu amo a Deus e sou rebelde às leis de Deus? Como eu digo que eu amo e respeito a autoridade de uma mãe, de um pai, e o contrario o tempo todo? Que amor é esse? Então a gente começa a pensar que Jesus veio ensinar a paternidade divina e obedecer à vontade do Pai. O tempo todo Jesus fala: meu alimento é fazer a vontade daquele que me enviou. Um espírito que poderia ter liberdade, né? A gente pensa, por que eu quero liberdade? Com a liberdade vou fazer o que eu quiser, não é isso? Quem mais pode ter liberdade? Um espírito tão superior? Jesus. E o que ele faz com a liberdade dele? Fazer a vontade do Pai. A gente também aprende com Paulo. Paulo fala, né, que já não sou eu, mas quem vive é o Cristo que vive em mim. Ou seja, ele estava vivendo para viver a vontade de Jesus. Então a gente começa a perceber que, na realidade, a gente já reencarnou, não é para fazer a nossa vontade. Fazer a nossa vontade é cometer os mesmos erros. A gente já reencarnou para começar a aprender a fazer a vontade de Deus. Isso é difícil, entender isso. Então, esse é o ensinamento. Então, o que menos importa é o espaço físico, se vai ser aqui, se vai ser ali, se vai ser num templo aberto, fechado, se é na praia, se é na montanha. Como é que está teu coração? Onde é que você está ali sentindo e fazendo a vontade de Deus? Então, é atitude, permitir fazer a vontade de Deus. A outra questão era aquela questão de discussão de oferendas, dos sacrifícios oferecidos a Deus. Tanto é que a gente vai lembrar daquela passagem de Jesus expulsando os vendedores do templo. O que ele fala? A minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões, porque ali se vendiam animais ou então cereais para se ofertar. Era natural. Só que aquilo chegou a um cúmulo. Então, ele coloca dessa maneira. E o que ele fala, né? Vocês esqueceram a lei? Aprendei o que significa misericórdia quero, e não sacrifício. Quando Jesus fala isso se encontra no livro de Oséias. Se eles falavam tanto da lei, tinham obrigação de conhecer essa passagem. Misericórdia Deus quer, e não sacrifício. Então, quando a gente vê uma pessoa fazendo tanto sacrifício a Deus, em que isso muda, para Deus? Que pai é esse? Imaginemos nós, com todas as nossas dificuldades, gostaríamos de alguém, de um filho, nos oferecendo algum tipo de sacrifício? Qual o melhor sacrifício que ele poderia oferecer? Um coração dócil. Um coração dócil, agradável ao Senhor. Então, a gente vai lembrar lá da parábola do bom samaritano, quando Jesus apresenta o samaritano, o levita, o doutor da lei, lá o sacerdote, e ele pergunta, quem é o mais misericordioso? É aquele que atendeu aquele homem ali caído na passagem do Evangelho. Não está ligado a nenhum rótulo religioso. É aquele que para e vê o outro. Quem é esse outro?
Esse outro é alguém que mexe com o meu coração e eu penso assim, Deus ajuda o homem através do próprio ser humano. Então sou eu que estou ali, sou eu que fui chamada. Porque como eu vou pedir a Deus ajuda se eu não consigo ajudar ninguém? Como eu vou pedir isso? Se eu sou uma pessoa, como é que eu peço paz se eu não dou paz a ninguém? Então é isso que Jesus nos traz. Porque o cristão ele não precisa ofertar nenhum tipo de sacrifício nem de oferenda. Ele oferece o seu coração. Ele oferece aquilo que ele olha dentro de si e fala assim, nossa, como eu estou distante de Jesus ainda. Eu sei, chega a dar um abismo até, a gente fica até tonto. Mas espera aí, eu vou começar a andar nessa direção. É que Jesus vem te falando aqui no Evangelho. Anda nessa direção aqui, ó. Anda pelo caminho do bem, do amor, vai aprendendo, se não consegue perdoar, vai aprendendo a tolerar, vai parando de reclamar, vai fechando, né? Vai limpando esse coração, pedindo a Deus para tirar o ressentimento, a mágoa, a vingança, os pensamentos ruins. É aquilo ali que Ele quer. Esse é o maior sacrifício. Calar a boca quando tem vontade de responder, segurar a mão quando tem vontade de bater. Há um sacrifício maior do que esse? Depois a gente vai lembrar, né, de uma outra passagem em que Jesus, além esse fanatismo, é esse ponto principal do nosso estudo, em que eles questionam que os seus discípulos não lavaram a mão. Lavar a mão para o judeu é uma questão principal, né? É um ritual de santificação da mão. Então, o camarada tem que levantar de manhã, ele não pode tocar em nada, ele pega lá aquele coisa de cântico de água lá com a mão direita, passa para a esquerda, joga 3 vezes a água de um lado, joga 3 vezes a água do outro, bota a mão para secar, recita ali, né, o que ele tem que... As orações dele têm que ser recitadas com as mãos para o alto, secando a mão. Depois é que o dia dele começa. Então, não era uma questão só de questão de higiene. Então, Jesus não estava contra limpar a mão e ter que ter higiene, de maneira nenhuma. Ele estava questionando aquele excesso de formalismo. Então, ele não vai perder a oportunidade de ensinar alguma coisa. E é o que ele fala, escutei e compreendei bem. Não é o que entra na boca que macula o homem, é o que sai da boca é que o macula. O que sai da boca procede do coração e o que torna o homem impuro. Porquanto do coração, né, dos nossos sentimentos, porque tudo que sai da nossa boca, a gente fala que é aqui o coração, porque a gente criou esse simbolismo, né? Estou pensando e estou sentindo, mas não é isso, a gente sabe que não é isso, é uma forma da gente se expressar, tá bom? Então, é um simbolismo. Então, o que acontece? Quando um pensamento vem, ele passou por um sentimento. Eu senti alguma coisa. Aquilo me fez reagir. E aí eu vou organizar aquele sentimento, vou colocar palavras e vou expressar. Expresso pelo olhar, não é? O corpo fala, pelas mãos, mas pela boca. A gente vai falar daquilo, o que está sentindo. Ah, foi sem querer. Não, saiu de dentro do teu coração. A gente passa a se conhecer. Eu estava com isso aqui dentro do meu coração. Eu nem sabia que eu tinha isso no meu coração. Às vezes o outro nos aciona. Quando a gente vê e sente, fala, nossa, eu estou sentindo isso? Estava lá dentro. Jesus nos conhece, é a gente que não se conhece, né? A gente vai se conhecer quando o outro vem nos acionar, tanto para o que é bom, quanto para o que é ruim. E aí a gente já começa a perceber, ó, fulano, quando chega perto de mim, eu me conheço cada vez mais. Vem aquela coisa, né? Então, Jesus fala, é dos coração que partem os maus pensamentos, os assassínios, o adultério, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias, as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro no homem. O comer sem lavar as mãos não é o que torna o homem impuro, né? Então, a hipocrisia dos fariseus em relação à religiosidade ali era algo que eles não conseguiam disfarçar. E mantinham aquela aparência de quê? De santos. Quantos até hoje não vemos assim?
né? Vamos fazer cara de inteligente, faz aquele jeito, ou então de sério. A gente vai aprendendo até as máscaras sociais. Então, eles eram muito bons nessas máscaras, se disfarçavam. A hipocrisia, porque dentro do coração deles, eles estavam interessados ali em se locupletar daquele povo. E Jesus queria desmascarar aquela situação. Então, o que ele faz, Jesus? Ele chama a nossa atenção sobre uma importância maior de lavar o nosso coração, livrando-nos das mazelas que ainda são nossas características, né? Então, a gente começa a lembrar que não adianta uma pessoa estar tão limpa, de roupa branca, né, de grinalda, o que seja, se dentro do coração dela, ela é maledicente. Para que isso adianta? Não basta a aparência de uma pureza, né? É preciso que essa pureza seja verdadeira no coração. E a gente lembra, né? Eu lembro muito da minha mãe, que às vezes a gente reclamava, vou mexer nisso, vai sujar. Minha mãe falava, olha, depois você lava com água e sabão, porque a única coisa que sabão não lava é a sua consciência. Aí a gente calava a boca, né? Pode lavar isso aí. Eram as coisas que tinha que lavar lá em casa. E a gente com aquele nojinho nela. Depois a água e sabão limpa. A única coisa que não vai limpar é a sua consciência. Então, a gente começa a compreender essas questões, né, qual o objetivo maior. Será que nós estamos já conseguindo limpar os nossos corações? Quando a gente vê toda essa confusão que eles causavam sobre o sábado, a circuncisão, sobre o local de oração, eles estavam realmente mais presos às questões exteriores do que a renovação da alma, né? Então, a essência acabava sendo escondida naquelas complicações. E Jesus vem justamente nos mostrar o caminho que nós devemos seguir, que é simples. E é tão simples que tem pessoas que não acreditam e complicam. Porque por complicar, elas se elevam muitas vezes. Tudo é muito simples. Qual o objetivo que a gente está aqui? É para aprender a revivência do Evangelho de Jesus, aprender a caminhar com Jesus com simplicidade, nos olhando e falando assim, olha, realmente, olha a minha dificuldade aqui, eu tenho essa dificuldade, eu reparo o quanto que eu preciso trabalhar essa minha situação, isso ainda me magoa, eu ainda fico ressentido com fulano, e eu ainda fico... Aí a gente começa a reparar. Esse é o objetivo. O que Jesus nos fala sobre esse assunto da minha dificuldade? A gente vai lá no Evangelho, que é o nosso manual, e vai buscar. E a doutrina espírita nos fortalece essas explicações, de uma forma tão simples. Então, às vezes, a gente para e pensa o quanto a gente precisa ser agradecido a Deus. E quando Jesus teve essa discussão maior ali com os fariseus, né? Os seus discípulos se aproximaram e disseram para ele, sabeis que ouvindo o que acabais de dizer sobre a questão das mãos, os fariseus se escandalizaram, eles tinham poder mesmo. Você sabia disso, que eles se escandalizaram? O que Jesus respondeu? Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Ou seja, né, qual o significado? A lei de Deus é uma só. Todas essas interpretações errôneas, esses acréscimos, essas complicações, serão terminadas. Então, ele veio, uma dessas missões era essa. Então, todas aquelas falsas doutrinas ensinadas, aquilo ali seria demonstrado o erro. E nós aprendemos com isso. Hoje, temos outros grupos criando outras dificuldades e outras complicações. Então, a gente começa a observar e buscar assim, mas se a lei é de amor, se a lei é de amar a Deus e ao próximo, isso aqui está contra a lei de Deus? Qual o objetivo maior? Então, a gente começa a se observar no mundo. A minha consciência está tranquila, eu estou fazendo o meu melhor, né? A gente começa a perguntar, será que quando a doutrina espírita não cria ritual? De forma nenhuma. Mas
O fato que algumas pessoas têm de ritual, por elas, que elas criam, é de ter que ir na reunião tal, tomar passe. Isso modifica alguém? Isso ajuda. Né? A doutrina espírita nos oferece um manancial de conhecimento para a gente aqui junto analisar e compreender. Mas nada salva. Quem salva a criatura é ela dela mesma. É quando a gente começa a perceber, eu já estou uma pessoa mais paciente? Eu já estou uma pessoa mais tolerante? Eu, depois de tantos anos estudando, eu já estou uma pessoa mais misericordiosa com o outro? Eu já me coloco mais a serviço? Eu sou mais compreensiva com a dificuldade do outro? Eu já entendi que eu tenho uma série de dificuldades, que a natureza não vai dar salto e que eu vou ter que ter paciência comigo? Porque não é o fato de eu estudar, estar aqui, isso é aos poucos. São as situações do dia a dia que eu me vejo diferente nas minhas ações. Porque a nossa reação ainda é muito instintiva. Nós somos espíritos imperfeitos. Então, eu tenho reações. Mas quando a gente estuda, fala tanto de Jesus, a gente já não quer mais reagir. A gente quer agir. Então, eu sinto o meu impulso ainda inferior daquela situação que eu fui defrontada, na minha vaidade, no meu orgulho, no meu egoísmo. Aquilo faz barulho lá dentro. Se eu for só reagir, o impulso vai ser igual, contrário, maior. Mas eu já estou aqui. Para aquela hora eu falo assim, esse sou eu. Mas peraí, eu já estudei tanto. Cadê a luz do Evangelho? Aí naquela confusão aqui dentro de mim, eu coloco a luz do Evangelho dentro de mim. E começo a raciocinar. E eu vou continuar com esses impulsos tão truculentos ainda? Eu vou continuar essa pessoa ainda tão primitiva, rude, grosseira, mal educada, que o outro está me chamando para ser, que é o duelo da sociedade. É para isso. Eu reencarnei para repetir a mesma coisa. Aí eu me chamo a atenção. E aí eu boto a luz do Evangelho. O que Jesus veio ensinar? Tanto tempo. Eu não preciso conhecer nenhuma passagem evangélica de cor, nada disso. Só me lembrar, o que Jesus ensinou? Aí a gente bota a luz, aí a gente lembra que a gente tem o auxílio dos guias espirituais, a gente faz uma prece, pede, Senhor, me dá força, porque eu não quero mais repetir essa situação. Me dá força, Senhor, para que uma pessoa nova nasça dentro de mim. E quando nasce, eu me parir uma pessoa nova, o parto dói. Porque eu sou obrigado a olhar para dentro de mim e ver aquilo que eu não quero mais. Já me serviu aquela personalidade. Já me atendeu na vida, nas minhas conquistas, em outras reencarnações. Sim, eu já sobrevivi. Mas agora não me cabe mais, não combina mais com aquilo que eu quero ser. Eu estou com visão de futuro. Eu quero uma coisa melhor, eu quero ser feliz. Eu quero ter paz. Me ajuda, Senhor, a vencer essa minha imperfeição. Porque o espírita, ele sabe o quanto ele é imperfeito. Mas ele já está no esforço para se modificar. Então, o estudo do Evangelho, o estudo com Jesus, é para que a gente pare e pense, eu ainda estou usando essas escadas todas, eu ainda preciso dessa complicação toda para conversar com Deus, eu ainda preciso de tanta coisa para entender que sou eu a dificuldade, né? Ame o seu inimigo, o meu maior inimigo sou eu, então eu me amo, eu quero o melhor para mim. A pessoa mais difícil para eu lidar sou eu. Eu crio as maiores complicações na minha vida, não é o outro. Então é quando a gente começa a ter a humildade de se olhar e falar assim, quanto estudo, mas quanta dificuldade. Que a gente possa ter, né, essa
vontade, esse esforço diário de se observar e, aos poucos, aparando essas arestas, essas asas grandes da vaidade, do orgulho, porque toda vez que a gente se aborrece com alguma coisa, a gente pode se perguntar assim: em que foi que esse outro aí mexeu no meu orgulho, hein? Mexeu na minha vaidade? Mexeu. Senão eu não estava sentindo esse trimelique todo interno, não. E aí a gente olha e fala: nossa, como eu ainda sou vaidosa. Como eu sou orgulhosa. Como eu ainda sou impulsiva. Mas tenho fé que, rogando a Deus e os amigos espirituais, estudando com vontade de aprender e de caminhar junto, porque juntos somos mais fortes, nós vamos pedir a Deus e seremos atendidos. Que Jesus nos abençoe e que lave o nosso coração e que purifique, porque todos nós estamos destinados a sermos felizes. Muita paz a todos.